falar comigo pelo chat, porque eu estou vendo o chat, e vocês podem também abrir o microfone e falar sem problema nenhum, né? Ou ligar a câmera como o Leandro fez. Bom, essa é a ideia de pH e sistemas biológicos. É uma continuidade de água porque a gente viu algumas propriedades de água na aula passada. Foi uma aula que a gente revisou um pouco de química, ligação covalente, modelo atômico, muito superficial, mas que é o suficiente para a gente de bioquímica. Porque eu sempre costumo dizer que nós vamos usar os instrumentos de química que vocês já sabem do ensino médio e aplicar nos sistemas biológicos de alguma forma, né? Sim, outra coisa antes de começar, quem já pagou bioquímica em... Vai sair isso tudo na gravação, né? Quem já pagou bioquímica em outra faculdade ou alguma disciplina que se assemelhe à bioquímica, vocês entrem com o processo para aproveitamento. Eu vi poucos da nutrição, e às vezes a pessoa não aproveita porque não sabe, né? Para não ter que cursar tudo novamente. Bom, então voltando à aula, vamos lá, né? pH, sistemas biológicos, então a gente vai ter que fazer um passeio sobre o que é pH. pH e homeostasia, assim, por que que pH é tão importante para o corpo humano? E aí eu vou focar mais em corpo humano, mas pensem que isso é aplicado também a alimentos de origem vegetal, né, de origem animal, de origem fúngica, existem cogumelos que são alimentos, né? Então, pH é importante para os sistemas biológicos de uma forma geral. Então, a gente precisa entender isso, entender como é que o nosso corpo controla os valores de pH e quais os distúrbios. Eu costumo dizer que o objetivo da aula é a gente estudar os distúrbios do equilíbrio ácido básico. Quando é que uma pessoa está com problema do valor de pH, por exemplo? Só que a gente não consegue entender os distúrbios se a gente não entender o que é pH, se não relembrar o que é uma substância ácida, uma substância alcalina, né? Ficaria muito mais complicado. Então, eu vou fazer essa breve revisão sobre o que é pH, como é que calcula, tudo, para poder a gente chegar nos itens 3 e 4, que talvez sejam os itens mais importantes, mais caros de bioquímica. E aí, então, a gente começa com essa propriedade super importante da água, que é uma propriedade de alta ionização. A gente viu algumas, né, na aula passada. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando. Eu costumo falar rápido e se ninguém me interromper, eu vou falando até o final. Essa propriedade seria de divisão. Divisão de OH e H+, OH- e H+. A água tem esse comportamento. Não poderia dizer que a maioria... Vamos pensar o seguinte, você vai pegar água pura em um determinado tipo de sistema, a gente vai encontrar H2O na fórmula molecular, mas a gente vai encontrar também OH- e H+, né, de forma equilibrada, 1 para 1. Uma parte de OH+, uma parte de OH- e uma parte de H+. São equimolares. No entanto, numa quantidade menor do que H2O na sua fórmula molecular. Mas essa é uma propriedade super importante, porque quando você pensa no corpo humano, por exemplo, nós vamos encontrar, dessa forma, H+ e OH- no corpo humano. Nas células dentro, fora, seja no sangue, seja em qualquer outro fluido biológico. E é essa quantidade ou essa concentração de H+ do ambiente, que pode ser da água, mas que pode ser também de outras substâncias, que a gente utiliza para calcular o pH. E aí eu acredito que você já deve ter ouvido falar em pH, já? pH é um valor numérico, a gente chama de potencial hidrogeniônico, tem um nomezinho para isso. Mas é um valor que representa para a gente a concentração de H+ em um determinado ambiente. Né? E com base nesse valor de pH, a gente pode classificar o ambiente, um ambiente ácido, um ambiente neutro, um ambiente alcalino. Lembram disso? Já devem ter ouvido falar, né? Então, pH veio para facilitar a nossa vida. Ao invés de a gente ficar trabalhando com concentrações de H+, que seriam valores muito baixos, como eu vou mostrar aqui, a gente trabalha com valor tranquilo, que é um valor do pH, né? Um valor que vai de 0 a 14. Então, de onde surgiu essa história, né? Se formos considerar só a água pura, H2O, e nada mais, a gente vai ter H+ e OH- na mesma quantidade. Foi assim que eu mostrei a vocês, né? Que em condições normais vai ser em torno de 10 a menos 7 para cada um. O que somando os dois, né, vai dar menos 14. Ou seja, é uma quantidade muito pequena.
Se você for colocar em números mesmo, ficaria 0,00000, até chegar em 7 vezes, assim, 7 zeros. Então, não seria interessante, vamos pensar de forma prática, você ficar trabalhando com números tão pequenos assim. Então, a gente aplica uma escala logarítmica, log, tá vendo? Que você já deve ter ouvido falar também em matemática. A gente retira essas casas decimais para um valor mais redondo, digamos assim. Então, ao invés de você trabalhar com 10 a menos 7, você utiliza um pH 7. Ao invés de ser 10 a menos 14, você utiliza o número 14. Então, vamos combinar que é muito mais fácil. Né? Então, é uma escala prática de utilização diária para quem trabalha com laboratório, para quem faz leitura de prontuário de paciente. A gente utiliza o valor de pH para classificar uma solução. Ou seja, pH está relacionado com a quantidade de H+ do ambiente e representa a característica desse ambiente. Ou o ambiente é ácido, ou o ambiente é alcalino. E aí eu não estou falando de substância, certo, gente? Uma coisa é você dizer que uma substância é ácida. Isso é uma característica daquela substância, ser um ácido. Outra coisa é você dizer que o ambiente está ácido. Né? Vamos combinar. Então, se você pega um pote de água pura, 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 qual seria o pH desse pote? Vai ser possivelmente 7. Por quê? Porque vai ter a concentração de H+ e de OH- vão ser idênticas. Então, 7. Bem bonitinho. Agora, se você começa a gotejar ácido acético, por exemplo, nesse ambiente, a gente vai mudar o pH do ambiente, porque agora não só tem água, agora vai ter água e ácido acético. Então, possivelmente, o ambiente vai ser ácido. E é assim que acontece no dia a dia. Quando a gente faz um suco cítrico, por exemplo, quando a gente ingere qualquer substância que tem característica ácida, né, o nosso corpo funciona nessa mistura, né, louca de substâncias, né? Então, o raciocínio é mais ou menos isso. Não sei se estou sendo claro, estou tentando ser o mais simples possível. Professor, com licença. Diga, Cecília. Então quer dizer que a água que a gente bebe, porque na maioria das vezes no garrafão tem adicionado de sais, não é isso? Então Tem. quer dizer que o pH dessa água que a gente bebe, ele é mais elevado. É isso? Não, então, água pura a gente não ingere. Né? A gente sempre ingere, me fizeram essa mesma pergunta. A água que a gente consome, a água que a gente usa no laboratório, são águas misturadas com outras substâncias que estão no ambiente ou do local onde foi coletada essa água e tudo. Então, existem sais, o valor de pH nem sempre é especificamente 7, inclusive tem que ter no rótulo e tudo. Há quem toma, inclusive, água alcalina também, né? Que se vende por aí. Então, é uma consequência de substância. Esses sais são importantes. Vamos pensar, por exemplo, o soro fisiológico, que é o que a gente utiliza. Não é o que a gente bebe, mas a gente utiliza para dissolver algum tipo de nutriente, a gente utiliza para administrar um medicamento. A gente não utiliza água H2O, água destilada, porque a gente precisa desses sais para equilibrar a estrutura da célula. Lá na aula de água, eu tinha mostrado que a membrana, tinha água fora, dentro da célula, e as quantidades de sais são diferentes. E essas diferenças é que fazem com que o sistema fique equilibrado. Então, é necessário, é menos danoso, que a gente utilize soluções que tenham sais do que sem elas, né? E não necessariamente é uma relação direta com o pH, né? Então, para a gente entender, não sei se eu ajudei, Cecília, mas o sentido é mais ou menos esse. No corpo humano, por exemplo, não tem água pura. Por quê? Porque no corpo humano a gente vai ter água, mas vai ter vitamina, vai ter carboidrato, proteína, lipídio, um monte de coisa misturada. Então, nosso corpo e o pH dos ambientes do nosso corpo é uma consequência dessa mistura toda. Né? Mistura de substâncias ácidas e alcalinas. Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente relembrar o que é ácido e o que é base. Só relembrar, que eu não vou ficar perguntando só você não. Por exemplo, HCl e KOH. Qual dos dois vocês acham que é o ácido? HCl ou KOH? Eu acho que vocês já conhecem eles. São simplão, né? O ácido seria o HCl. Quando Ismila, Gabriela falou também, né? Tem duas Gabriela, é Ana Gabriela e Gabriela. É HCl. Por que, Leandro, não é o KOH? Vamos lembrar de dois carinhos. Assim, existem dois conceitos que definem muito bem isso. Vocês podem ver com mais calma.
que são os conceitos trazidos por Arrhenius e Bronsted-Lowry. Por que é que o HCl vai ser um componente ácido? Vamos olhar para a equação. Porque HCl, quando se mistura em água, ele se divide em H+, e em Cl-. Ou seja, aqui é antes, a setinha significa durante e aqui significa depois. Quando você olha depois, o ambiente ficou repleto de H+. Ou seja, a gente aumentou a quantidade de H+ no ambiente. Então, eles não estão equilibrados na água pura. Se por acaso a HCl aumentou a quantidade de H+, diminuiu proporcionalmente de OH-. Essa é uma situação para uma substância ácida. Segundo Arrhenius, é quem libera H+ para o ambiente. Se um componente libera OH- para o ambiente, é a mesma coisa que dizer que ele baixou H+. Então, seria uma substância alcalina, uma substância básica. Que são muito fortes, né? Aqui só o estômago produz, no nosso corpo, HCl. Não é à toa que o estômago tem um pH muito ácido, né? E pode ser danoso, às vezes, até para o próprio estômago, mas ele consegue se proteger bem. Mas o HCl pode ser danoso para o esôfago, quando a gente vomita, queima e irrita a parte de cima, né? Ou quando a pessoa tem refluxo, é um dos problemas, causa dor, incomoda. E essa soda potássica também, assim, esse hidróxido de potássio é muito, muito cáustico e perigoso. Quando a gente usa no laboratório, tem que ter muito cuidado, porque se pegar na mão pode causar queimadura e etc. Porque são, de fato, muito fortes. A gente usa essas setas no sentido só para dizer que é uma substância forte. E é exato, como a Ana Gabriela falou, é o quanto se libera de H+. Se aumentou H+, é um ácido. Vamos pegar um outro exemplo, um ácido orgânico. Esse daqui, ó. Esse aqui, ó, CH3COOH. Aqui está antes. Durante, ele perdeu H+, não é verdade? E o ambiente, que é um ambiente cheio de água, recebeu esse H+. Então, eu poderia dizer que essa molécula aqui foi uma molécula que doou H+, ou foi uma molécula que aumentou a quantidade de H+, da água, desse ambiente aquoso. Por isso que esse daqui é chamado de ácido acético, que é ácido acético que a gente tem utilizando vinagre em outras preparações. Então, é uma substância, é um ácido fraco, mas é ácido, porque aumentou a quantidade de H+ no ambiente. Por que eu digo que é fraco? Porque a seta vai e vem, ó, significa dizer que o ácido acético se transforma em acetato, mas que o acetato pode pegar o H+ de volta e formar ácido acético. Então, vai e vem, vai e vem. Por isso que ele é fraco. É diferente do HCl, que só vai. Não existe a possibilidade de voltar à sua fórmula molecular. Então, a sua fórmula inicial. Então, existem ácidos e bases, todos eles mudam a quantidade de H+. Subiu H+, é um ácido. E aí, se subiu OH-, é uma base. Deu para pegar até agora? Então, assim, eles estão presentes no corpo humano? Então, sim. Estão presentes nos alimentos? Também estão. Normalmente não são os fortes, né? Porque os fortes são cáusticos, não faria muito sentido. Mas os fracos a gente produz muito no corpo humano. Né? E se alguém for trabalhar em laboratório, vai ter mais acesso a isso, ou se alguém for para a indústria de alimentos, vai ter acesso a isso também, nem que seja como sanitizantes, enfim. Aí vocês vão olhar com mais cuidado. Então vamos andar um pouquinho mais para frente. Considerando isso, a gente vai utilizar essa quantidade de H+ no ambiente, que pode, aqui agora é oriunda da água, mas oriunda também de todas essas moléculas misturadas. Então, o suco gástrico, por exemplo, vai ter um pH ácido, porque além de água, vai ter HCl e componentes que alteram o valor do pH. Então, a gente começa a olhar agora o valor do pH sob uma ótica mais prática. E aí eu coloco essa escalinha, que é uma escala que eu acho que todo mundo conhece, de pH que vai de 0 a 14, tá vendo aqui, ó? E como é mais fácil usar a escala de pH em relação a H+, ó. Em vez de ficar usando números em escala decimal, 10 a menos 6 de H+, no ambiente, significa pH 6. Né? 10 a menos 13, pH 13. Então, é mais fácil usar pH, não é verdade? Que vai de 0 a 14. E é com ele que a gente vai classificar o ambiente. Se o ambiente é neutro, se o ambiente é básico, ou se o ambiente é
ácido com base no valor de pH. E aí você tem que fazer esse raciocínio. Se eu forneço para você um valor de pH, automaticamente você já classifica, é básico, alcalino ou neutro, certo? Se é básico, alcalino ou neutro, vai depender da quantidade de H+. Então, geralmente, H+, quando sobe muito, tá aqui, ó, subiu a quantidade de H+, o número parece que está diminuindo, né? Mas vejam que é a escala negativa. Então, eu estou aumentando a quantidade de H+, eu estou diminuindo o valor de pH. Então, são relações inversas. Então, no corpo humano, se você, por acaso, for analisar um material biológico que a quantidade de H+ está muito alta ou subiu, significa dizer que o pH diminuiu. Então, eu tenho alguns exemplos. Ó. Água pura, pura, pura. O pH vai ser qual? Vai ser 7. Por quê? Porque ó, a quantidade de H+ é 4 de um lado e de OH- 4 do outro. Mas se você mistura alguma substância, como, por exemplo, ácido ascórbico, que seria vitamina C, num suco oriundo de limão, de laranja, acerola, você vai ter um valor de pH muito baixo. Por quê? Porque além da água, que tem H+ e OH-, você vai ter uma substância aumentando H+. Então, vai ficar um ambiente mais ácido. Então, veja que aqui aumentou a quantidade de H+. Né? Então, o pH vai ficar baixinho. Aqui, ó, o suco gástrico, o pH também é 2. Coca-Cola, refrigerante da maneira geral, do tipo cola, o pH é mais ácido do que... Tão ácido quanto o pH do estômago, né? Diferente dos antiácidos, eu gosto de dar esse exemplo, antiácidos são componentes que neutralizam, como leite de magnésio, ou então magnésio bisulfurato. Tem vários nomezinhos, né, para isso, comerciais, que tem essa função de dar uma neutralizada na quantidade de ácido do estômago. Por quê? Porque eles têm substâncias alcalinas ou substâncias básicas. Então, é uma escala super prática. Eu sempre costumo dizer que parece que todo mundo nasce sabendo desse show de pH, né? Neutro, alcalino e ácido. Mesmo não sabendo direito de onde vem esse pH. Mas é uma escala muito prática, muito simples de usar, e é o que a gente vai usar a partir de agora. Só que era preciso fazer esse review aí para vocês lembrarem que não é uma escala que eu criei, é uma escala que existe já faz tempo. A gente calcula com base no log. Nós não vamos ficar calculando aqui na disciplina, eu quero que vocês saibam usar apenas. Não precisa ficar calculando, não. Né? Não aqui. Pode ser em outras disciplinas, em análise química de alimento, ou coisa do tipo, vocês vão ter um pouco mais de detalhe. Mas aqui eu achei que é o suficiente para vocês terem entendimento do geral. Né? Tá tudo ok até agora? Bom, então se entenderam o que é pH e perceberam já que o pH do estômago é muito, muito ácido, a gente faz o seguinte, a gente esquece aquela escala prática que vocês conhecem. Por quê? Porque no sistema biológico ela não serve para nada. Né? É como se a gente aprendesse as coisas e agora a gente vai esquecer um pouco delas. No sistema biológico, eu estou falando do corpo humano, aquela escala prática não serve, por quê? Porque o valor de pH ideal vai depender muito do material biológico ou do ciclo anatômico que você está analisando. Por exemplo, ó, suco gástrico, o pH ideal é em torno de 2 a 3. Então, se você ficar tomando muito antiácido, ou se você toma cronicamente inibidores, como pantoprazol, omeprazol e etc., você vai alterar o valor de pH, que pode ser bom, já que você está tratando de alguma doença, mas se isso for crônico e for desregulado, isso pode trazer prejuízo para você. Porque o pH do estômago tem que ser ácido, tem que ser entre 2 e 3. Né? Não dá para a gente alcalinizar o pH do estômago. Mas é só do estômago que é baixo, porque todos os outros fluidos e materiais biológicos têm um valor de pH diferente. Qual o principal para a gente? Deixa eu pegar aqui o pâncreas. Ó. No duodeno, no intestino delgado, a gente recebe secreção do pâncreas, que é uma secreção levemente alcalina. Tá vendo? Ó, perto de 8. Por quê? Porque quando o estômago lança o material dele, o pâncreas lança também e a gente neutraliza. Que é para a gente não ter problema com o intestino delgado. Porque quem é preparado para o ácido, o estômago. O intestino delgado não tem estrutura histológica para proteger. Né? Outro fluido muito, e talvez o mais importante para a gente, é o do sangue. O pH do sangue está aqui 7,4. Para ser bem específico, é 7,35 a 7,45. Né? Então, é um valor de pH
levemente alcalino. E os alunos adoram confundir, assim, quando pega o valor de pH de um paciente que está, por exemplo, 7,3, ele diz, não, ele está doente, porque o pH não está neutro, o ideal é que seja neutro. Não, o ideal não é que seja neutro. Inclusive, raramente você vai encontrar o pH de uma pessoa 7. Possivelmente essa pessoa não vai estar nem viva. Né? Então, o pH é ideal para o corpo humano, para o sangue, que é o fluido que mais circula no nosso corpo, é 7,3 a 7,4. A gente não pode ir para baixo, nem a gente pode ir para cima. Então, nunca confundam. Você sempre tem que saber qual o valor do pH normal ou ideal para aquele sistema biológico. Isso muda até de dentro para fora da célula. Até dentro da célula a gente tem mudanças. Ó. A gente tem mudança, por exemplo, dentro de organelas. O lisossomo, que é uma organela que tem várias enzimas hidrolíticas que serve para digerir o que a gente fagocita, ó, o pH é abaixo de 5. É um pH ácido. Mas no citosol, não. O citosol já é perto de 7. Né? Então, a gente tem ajuste para cada coisa dessa. Então, a gente tem que aprender a controlar o valor de pH em cada ambiente desse. Por quê? Porque se a gente muda o pH, aquele ambiente pode ter prejuízo. Suas proteínas, suas enzimas, a sua própria estrutura foi pensada, preparada para executar suas funções naquele valor de pH. Então, a gente não pode ter o pH do plasma alterado muito e por muito tempo. A gente tem que aprender a controlar. Entendido? Então, é o que a gente vai usar mais, é o do plasma. O da urina é curioso também. O da urina, a urina pega a escala toda quase, né? De 5 a 8. Então, assim, de tudo a tudo. Mas por que isso? Porque os rins têm um papel fundamental na excreção de substâncias, né? Vocês sabem disso. Todo mundo sempre diz, os rins filtram o sangue, jogam as excretas na urina, não sei o quê, eliminam substâncias. E aí, de fato, na hora que ele vai produzir esse material, que vai se transformar em urina, a gente pode eliminar ácido, pode eliminar base. Vai depender um pouco da nossa alimentação, vai depender do nosso estado metabólico. Então, a gente tem uma variação, assim, bem substancial no valor do pH da urina. E por isso que a gente não usa muita urina para medir o valor do pH, porque varia tanto que não dá para confiar quando dá alterado, né? Agora, no plasma, sim. O plasma é mega sensível. E dentro, sabe que dentro do sangue ele pode mudar? O pH do sangue, quando passa pelo pulmão, é um pouco mais perto de 7,4. Quando ele vai para o músculo, imagina assim, você fazendo uma caminhada na panturrilha, o sangue que passa por ali ele vai ficar mais perto de 7,3. E isso tem uma importância assim absurda no nosso corpo, né? Para você ver como tudo é muito regulado. Vou um pouquinho para frente, certo? Então, esses valores de pH eu vou sempre mostrar para vocês e a gente vai sempre discutir cada um deles com mais cuidado, principalmente do valor do plasma do corpo humano, né, do sangue, que é o que a gente vai usar aqui. Por que eu digo que ela é super importante? Porque, eu já falei, né, as células são sensíveis, as nossas moléculas são sensíveis. Aí eu trouxe 2 exemplos, que é o que a gente vai estudar nessa unidade ainda. A primeira delas são as proteínas e as enzimas. Né? As proteínas do corpo humano funcionam, existem, dos alimentos também, sabe, gente? Num formato dobrado, para ficar mais fácil, né? Dobrado, enovelado, né? Como vocês estão vendo, né? Elas têm um jeitinho, um formato que é específico dela, para funcionar, né? E aí, se você varia o valor do pH para mais ou para menos, essa proteína pode se perder, sabe? Ela pode se abrir, ela pode se desnaturar. Essa é a palavra certa. E aí, uma proteína desse jeito não serve para a gente, né? Então, pode ser muito perigoso, porque, por exemplo, pode ser uma proteína que tem uma função de anticorpo. E se você perde anticorpo, você perde defesa, né? As vacinas estão aí para dizer isso. Se você perde, se é uma enzima, por exemplo, que está envolvida na geração de energia dentro do músculo, e é o que acontece, né? Quando você vai, deixa eu dar exemplo, você vai pegar peso, não sei se alguém aqui treina, faz musculação, então você pode pegar a sua sequência de, sei lá, de 8 levantamentos, porque você está muito na fase de hipertrofia, aí você pega um determinado tipo de peso que quer aumentar essa carga, né? E aí você quer aumentar a quantidade de exercícios, você nem sempre consegue. Porque se o ambiente acidificar muito dentro da sua célula, dentro da sua fibra muscular, e é normal que isso aconteça,
Mas se acidificar muito, suas proteínas podem se desnaturar. E você não consegue ganhar tanta energia assim, naquela velocidade. Então você termina soltando peso, porque você não sustenta por muito tempo. Não é verdade? Então, as proteínas e as enzimas são muito sensíveis à variação do pH. Quando a gente for ter aula de proteína, eu vou explicar melhor a estrutura dela e o que é essa desnaturação. Mas aqui você já tem um insight assim, de como o pH pode ser bom e perigoso ao mesmo tempo. Ou seja, ele precisa ser controlado. Existe um outro exemplo que eu gosto muito, que talvez a gente fale também na aula, depende do tempo, que é essa daqui, chamada de hemoglobina. Já ouviram falar nela? Hemoglobina tem muito cara de Covid, porque o pessoal falava muito em saturação, né? Exame para verificar a saturação da hemoglobina, né? Que é uma proteína que está na célula vermelha do sangue da gente que transporta oxigênio. Transporta outras coisas, né? Principalmente oxigênio. E aí ela é dependente da variação de pH, sabe? Só para vocês terem uma noção, que a gente vai ver com mais detalhe, mas ela, quando está passando pelo pulmão, ela consegue se saturar de oxigênio por causa do pH do pulmão. E aí, quando ela passa pelo músculo, ela não consegue ficar com o oxigênio, por causa do pH do músculo, que é diferente do pulmão. Então, e isso não é um problema, isso na verdade é a solução, né? Agora, quando o paciente está com problemas de pH do sangue, ele atrapalha tudo, bagunça tudo, a oxigenação. Então, é o que acontecia com o Covid, né? A pessoa tinha problema de quê? De saturar a hemoglobina de oxigênio. Claro que não era só por causa do pH, a gente tinha uma infecção pulmonar, né? É respiratória, de uma maneira geral. E aí isso pode ter trazia, na verdade, consequências negativas para a saturação da hemoglobina. O pH também é muito importante para isso, né? Então, nunca esqueçam disso. Além do DNA, o DNA também é muito sensível à variação, e o DNA já não precisaria nem explicar o porquê é tão importante. Então, nunca esqueçam disso. Assim, a gente está estudando pH porque, de fato, é super importante e nós vamos ver hoje alguns exemplos, né? Pois é, só como é vender oxímetro. Bom, então, eu trouxe aqui alguns exemplos de ácidos que são muito comuns no nosso dia a dia, porque quando eu estou dando aula assim, de pH, o pessoal sempre acha que é uma coisa perigosa, que a gente não pode ter ácido. Na verdade, nós temos, né? Pelos valores de pH lá, você já vê que a gente tem uma grande quantidade e variação, né, de ácidos no nosso corpo. Então, é comum, é fisiológico, é natural para o corpo humano produzir ácidos como ácido carbônico, ácido lático, e até mesmo chamados de corpos cetônicos, não sei se vocês conhecem, são ácidos fracos muito conhecidos para quem tem diabetes, por exemplo, né? E aí, eu digo que é normal e fisiológico porque nós produzimos, por exemplo, ácido carbônico, basta você respirar que você produz. Não é verdade? Vamos pensar, a gente respira, oxigênio entra, vai ser usado na mitocôndria, nosso metabolismo utiliza oxigênio para gerar energia e a gente libera o quê? CO2, quando a gente respira. Quando a gente respira, a gente elimina CO2. E CO2 com água forma ácido carbônico. Então, se você respirar como vocês estão fazendo agora, vocês estão produzindo ácido carbônico. E ninguém morre por causa disso. Não é verdade? Do mesmo jeito, ácido lático, quando a gente está treinando, caminhando, levantando peso, fazendo algum tipo de esporte, a gente produz muito ácido lático. Pode até dar uma dorzinha muscular, ter uma relaçãozinha lá com fadiga, não é exclusivo, mas ninguém morre por causa disso. Né? Por quê? Porque nós controlamos. Quando é que a gente pode ter prejuízo? Quando a gente acumular ácido lático. Ou quando a gente acumular corpos cetônicos. Quando a gente produzir muito mais do que o nosso corpo dá conta. Então, o que acontece? A quantidade de ácido sobe muito. E a gente pode adoecer por causa disso. Né? Corpos cetônicos, eu vou explicar a vocês de onde eles vêm, quando eu der os exemplos no final, porque acho que fica melhor para não confundir agora. Né? Então, a gente tem essas situações. Para a gente entrar nas doenças. Se eu pegar uma pessoa, o pH comum é em torno de 7,4, não é verdade? Mas se por algum motivo essa pessoa acumula ácidos no corpo, seja por causa do metabolismo, seja porque tem alguma doença de base relacionada ao pulmão, acumulou ácido, por exemplo, e o nosso corpo não deu conta. O que é que vai acontecer com o valor de pH dessa pessoa? Essa pessoa vai ter um aumento
de H+, e, consequentemente, uma diminuição de pH. Não é verdade? Essa relação vocês não podem confundir. Acumulou ácido. Cadê o mouse? Acumulou ácido significa dizer que aumentou a quantidade de H+, porque a gente já aprendeu o que é um ácido, né? Aumentou a quantidade de H+. E quando a gente aumenta a quantidade de H+, nós vamos diminuir o pH. E se diminuir muito, muito e ficar mais baixo do que o normal, que não precisa ser 7, mas pode ser 7,32, já está abaixo do normal, a gente diz que essa pessoa entrou em quadro de acidose, que é o nome dado para essa condição clínica. Distúrbio do equilíbrio ácido básico do tipo acidose, pH abaixo do normal. Do mesmo jeito, o contrário, né? Se não acumulou, mas perdeu muito, ou acumulou muita base, aí o raciocínio é o contrário. O pH vai subir e essa pessoa pode estar em alcalose. Então, quando a gente for analisar prontuário, gasometria, que era o que acontecia muito agora com o Covid, e tinha lá o valor de pH, era para saber se a pessoa estava entrando em acidose ou não, ou se já estava um pouco mais controlado, ou se a pessoa estava com alcalose, em uma outra situação, né? Os quadros mais comuns são de acidose. Alcalose é mais raro, é tanto que eu vou dar mais atenção em acidose. Então, a ideia era que vocês aprendessem esses conceitos partindo do pH, que é uma coisa que vocês já conheciam, e eu revisei e tudo mais. Então, agora a aula está começando. Se for para estudar acidose e alcalose, que já seria uma situação problema, é interessante a gente saber como a gente controla. Primeira coisa. Boa pergunta. Qual o máximo? Depende muito da pessoa, né? Depende muito da pessoa. O que a gente pode mensurar, Ana Beatriz, é a quantidade de H+. Né? A quantidade de H+. O que ela vai aguentar, aí depende muito do corpo da pessoa, né? E do que é que ela tem, da história dela e tudo. Por causa das doenças que estão relacionadas. A gente consegue só dosar a quantidade de pH, ou a quantidade de H+, e o pH, e você monitorar clinicamente, né? Então, vamos ver primeiro como nós controlamos, depois a gente entra nos exemplos. E no finalzinho da aula eu tenho um breve exercício para a gente fazer junto, que é para ver se vocês me entenderam direitinho. Posso seguir? Vocês são calados assim sempre? Então, vamos lá. Como é que o nosso organismo regula? Nós temos 3 possibilidades. Uma mais rápida, chamada de sistema tampões. Temos uma que é mais ou menos rápida, que seria pelos pulmões. Ou seja, respirar nos ajuda a controlar pH. Então, a gente vai ver como é que o pulmão faz para ajudar, né? E, por último, que seria mais lenta, aqui, que é muito importante, inclusive, para controle geral, eles nos ajudam muito, seriam os rins. Então, não é uma aula de fisiologia, também sempre digo isso. Nós não vamos ver fisiologia do sistema respiratório, nem fisiologia renal. Eu quero pegar um pouquinho que vocês sabem. Para que serve um pulmão? Pronto, é o suficiente para a gente entender como o pulmão ajuda a controlar. Vamos tentar ver também o que é um sistema tampão, que em alguns livros coloca essa palavra para a gente, que é o que é utilizado em inglês, e às vezes as pessoas não traduzem, buffer, e sistema renal. Como é que os rins nos ajudam a controlar o pH? Então, vamos tentar ver cada um desses pontos, que talvez fique mais claro para todo mundo, né? Foi mal, gente. Alguém já ouviu falar em tampões? Ou o que é um tampão? Eu lembro quando eu estudava, assim, no meu tempo, era uma coisa muito difícil, assim. Quando falava tampão, eu ficava querendo entender o que era, as coisas não eram muito claras, mas depois foi ficando, né? Eu peguei um conceito do livro e botei aí no slide para a gente poder ler o que aquele livro traz, né? O livro traz que um tampão nada mais é. A água pode atuar como um tampão? Em teoria, sim. Em teoria apenas, né? Seria uma mistura de eletrólitos, ou seja, uma mistura de várias substâncias que resistem à variação de pH. Ou seja, se você pegar um sistema tampão
e for gotejar um pouquinho de ácido, o tampão controla ali o pH. O pH não fica ácido. Ou da base, a mesma coisa. Agora, se você derramar um tampão, ou derramar um ácido, o tampão não vai dar conta. Ou seja, existe um limite. Existem tampões mais fortes, mais fracos, existem tampões que resistem mais, menos. Existem tampões que são usados no laboratório, existem tampões que são usados na indústria, porque para preparar alimento, para produzir alguns medicamentos, o ajuste de pH precisa ser feito. Então, utiliza tampão para ajustar pH, né? E no sistema, no corpo humano, do mesmo jeito, a gente precisa de tampão. Já que o nosso corpo produz ácidos naturalmente, e produz bases naturalmente, e a gente precisa de um tampão para fazer com que esse ácido não seja um problema. E aí pode ser o quê? Pode ser um ácido com uma base, por exemplo. Tudo fraco, né? Tem que ser fraco. Por exemplo, o ácido acético e o acetato, né? Por que aqui esse aqui seria um tampão? Vamos pensar. Ó. Se eu pego uma mistura que tem ácido e bases, num pote, tem ácido e base. Se você gotejar ácido, a base vai neutralizar, não é verdade? Se você gotejar uma base, o ácido vai neutralizar. Então, você tem aí armado duas condições que neutralizam toda forma, né? Mas pode ser o contrário também, uma base com um ácido fraco também. Então, assim, exemplos na química existem diversos. Sorte nossa que nos sistemas biológicos não tem tantos. Então, eu vou escolher um para a gente estudar com detalhes. Nessa figurinha, para ilustrar, vamos ver se talvez fique mais fácil vocês entenderem. Ó. Como é que foi preparada uma solução tampão, assim, de maneira bem simples. Foi colocado um ácido fraco, 10 ml, e foi colocada uma base conjugada fraca, que é o acetato de sódio. Misturou, temos uma solução tampão. Nessa solução tampão, a gente vai ter ácido acético, que neutraliza as bases, e nós vamos ter acetato de sódio, que é a base, né? Neutralizando os ácidos. Então, aqui a gente tem um controle. É assim que funciona em qualquer sistema tampão. Ou seja, uma mistura de substâncias que neutraliza ácido ou base em excesso que tiver porventura naquele ambiente. Tem uma figurinha que ilustra um pouco melhor. Aqui, ó, uma barra rosa e uma barra azul. Esse aqui é o sistema tampão. Rosa e azul para não termos problema. A barra rosa, HF, seria o ácido do nosso sistema tampão, porque tem hidrogênio. Lembra do conceito? E o azul seria a base, que consegue captar hidrogênio. Né? Se a gente for para o lado direito e começar a gotejar dentro desse sistema tampão H+, eu vou estar gotejando ácido ou base, minha gente? Ácido, beleza. Se eu estou gotejando ácido, quem é que vai neutralizar esse excesso de ácido? A barra rosa ou azul? Por quê? Porque azul é a base, né? Segundo Laura, Ana Gabriela, né? Então, veja que quando a gente vem para esse lado, ó, a barra azul diminuiu um pouquinho, porque foi usado para neutralizar. Então, o tampão se viu, né? E não é que isso vai ficar desequilibrado para a vida toda, porque lembra que eles são ácidos e bases fracas? Então, eles ficam indo e vindo, tal, até chegar no equilíbrio. Do mesmo jeito, se você for para o lado esquerdo, ó, você está adicionando base, que é o H-, quem vai neutralizar é a barra rosa. Então, a gente consome um pouquinho da barra rosa para neutralizar essa base e depois todo o sistema fica equilibrado. Então, o tampão está servindo, ele está servindo para controlar as variações de pH. Então, o corpo humano precisa ter tampão, porque quando produzir ácido lático no músculo, neutraliza aquele excesso. Quando for produzir ácido úrico, os homens produzem bastante, a gente consegue neutralizar aquele excesso, sabe? E assim a gente vai nos ajustando e adaptando. E aí, para o corpo humano, existem alguns sistemas tampões, e o principal deles é o ácido carbônico e bicarbonato. Principal porque ele tem aqui quase 70% dos tampões que a gente conhece. Aí tem, além deles, o fosfato, que é muito... a gente não vai nem falar nele. As proteínas também podem servir como moléculas que tamponam o ambiente. Na aula de proteínas, a gente vai ver que elas têm essa habilidade de doar H+, pegar H+. Então, dentro das células, as proteínas têm essa função.
Por que dentro? Porque fora a gente vai ter mais o sistema tampão ácido carbônico e bicarbonato. Né? E aí eu queria perder tempo, aliás, investir tempo em ácido carbônico e bicarbonato, né? Para ver se vocês... Eu acho que é o mais importante. Então, eu coloquei a equação. Vou fazer devagarinho, né? Para poder vocês entenderem de onde veio. Primeira coisa, de onde veio esse CO2? Esse CO2 veio do nosso metabolismo. Eu falei no início, não foi? Ciclo de Krebs produz CO2. CO2 é eliminado do nosso corpo. Então, imagine que as nossas células estão produzindo muito CO2. Vocês já viram que o nosso corpo é todo feito de água. E aí, CO2 reage com a água. Tem uma enzima que faz isso, mas não vou falar agora. Então, CO2 reage com água e aí forma ácido carbônico. H2CO3, ácido carbônico. Ou seja, basta você respirar para gerar energia, ou seja, você faz isso 24 horas por dia, que o seu corpo começa a produzir ácido carbônico. Por ser um ácido fraco, e a gente já sabe o que é que um ácido faz, ele vai se dissociar liberando H+, e bicarbonato. Bicarbonato é um componente básico. Então, a base, o bicarbonato, pode se juntar com H+, e formar ácido carbônico. E o ácido carbônico pode se dissociar formando bicarbonato e H+. Então, se você for olhar, o ácido carbônico e o bicarbonato misturado no sangue é o próprio sistema tampão. Então, o nosso metabolismo alimenta essa equação, produzindo ácido e base ao mesmo tempo, no sangue, nos fluidos do nosso corpo, né? O gás, que talvez você esteja falando, seria o CO2. O CO2 é um gás. É tanto que a gente usa um Pzinho aqui, é pressão do CO2, ele é um gás, né? Que é o que a gente elimina pela respiração. Então, a gente normalmente vai ter no nosso sangue H+, que representa o ácido, e o bicarbonato, que é o HCO3-, que representa a base. Esse é o nosso sistema tampão, e é por isso que ele é tão importante, é por isso que ele é tão simples, tem maior quantidade, porque a gente não precisa de muita coisa para produzir ele. O nosso próprio metabolismo gera ácido carbônico tranquilamente, né? Então, esse é o nosso principal. Deu para entender quem é ele, de onde ele veio? Então, vamos ver o seguinte, por que ele é tão, assim, a gente aprendeu, né? O que é um tampão, vimos aqui o exemplo. E o nosso corpo utiliza ainda pulmão e rins, né? Vamos ver aqui o pulmão, antes de chegar no pulmão propriamente dito. Vou querer trabalhar com... Tanto o pulmão como os rins trabalham com o próprio sistema tampão para ajudar a controlar. Vamos pensar na respiração. Qual seria a função da nossa respiração? Seria... como é que fala para dentro? Inspirar oxigênio e expelir CO2, não é verdade? Ou expirar CO2. Essa seria a nossa função. Então, eu pergunto a vocês. Se você estiver numa situação de que não consegue respirar direito, você vai eliminar mais CO2 ou menos CO2? Falem. Se você vai expelir menos CO2, você acha que a gente vai produzir mais ácido carbônico ou menos ácido carbônico? Mais, verdade, mais ácido carbônico. Então, eu posso afirmar que uma pessoa que não consegue respirar direito vai reter CO2, reter que eu estou dizendo é sangue, viu? Vai reter CO2, vai gerar ácido carbônico, ácido carbônico vai se acumular e o pH do sangue dessa pessoa vai ser um pH mais ácido. Correto? Então é assim que o pulmão ajuda, simplesmente respirando. Vocês já sabiam disso. Por outro lado, se você pegar uma pessoa que respira muito, aí a gente tem alguns termos para isso, né? Quando eu digo taquipneia. Taquipneia é o nome dado para esse evento, onde se respira muito, muito rápido. Hidradipneia seria o contrário. Acho que está escrito certo. Seria o contrário, que seria uma pessoa que respira menos. Então, se você está respirando muito, por acaso, respirando muito, muito ofegantemente, o raciocínio é o contrário, né?
Então, você vai eliminar muito CO2. Então, vai ter menos ácido carbônico no sangue. Então, o seu pH vai ficar menos ácido. Ou vai aumentar o valor do pH. Não é verdade? Então, é assim que o pulmão vai nos ajudar a controlar o pH. Ele vai nos ajudar, mas também ele pode ser um fator complicador. Verdade? Porque o problema pode ser o pulmão. Se você não respira, que foram os exemplos que eu dei. Às vezes ele faz um movimento que é de compensação. Tipo, você tem um outro problema e ele começa a funcionar muito rápido, começa a funcionar muito lento, para tentar ajudar a controlar o pH. Quando a gente se exercita, a gente precisa de oxigênio para gerar energia, então a gente respira muito mais. Dependendo do exercício, o coração acelera também, para que a gente tenha fluxo e perfusão sanguínea no músculo. Né? E quando a gente capta oxigênio, automaticamente a gente elimina CO2 gerado pelo músculo. Então, de fato, essa é uma das funções. Né? E também, consequentemente, ajuda no controle do pH. Né? Então, uma coisa leva na outra. Deu para entender até agora essa brincadeira? Então, vamos ver aqui partindo de um exemplo. Vamos lá. O exemplo tem agora. Então, antes de chegar no exemplo, desculpe. A gente tem, nessa figurinha, que é de bioquímica de Baynes, eu gosto muito desse livro. Ele coloca que o pH do nosso corpo depende do tampão. Ó. Bicarbonato e CO2, que para ele equivale a ácido carbônico, né? Que seria a situação ácida do tampão. Pode ser ajudado, complementado e controlado com os rins e com os pulmões. E agora sim a gente entra nos pulmões propriamente dito. Peguei um exemplo, eu sempre uso ele, não sei quando eu vou mudar, de uma pessoa, por exemplo, que está com uma infecção, uma sepsemia, uma infecção sistêmica, e geralmente infecções bacterianas fazem com que aquele ambiente fique mais ácido. Então, pensei aqui, ó. Uma pessoa com meningite, uma sepse, esse é o líquor que banha o sistema nervoso, está com muito H+. Agora vocês já sabem que muito H+ significa ácido, não é? Então, se lá no sistema nervoso está ácido, possivelmente no sangue vai ficar também, porque o sangue passa por ar, né? E aí, esse ambiente ácido vai fazer com que o cérebro emita sinais para o pulmão trabalhar de forma diferente, para ajudar a controlar o pH. Aí, nesse caso, vocês acham que esse paciente vai aumentar a sua taxa respiratória ou diminuir? Vai fazer brady ou taquipneia para ajudar uma situação como essa? Ninguém arrisca? Posso. Numa situação como essa, Letícia, numa situação em que uma infecção alterou o valor de pH do corpo da pessoa e ficou mais ácido, como é que seria a participação do pulmão? Como é que seria o movimento compensatório do pulmão para ajudar a controlar o pH? Seria aumentar? Vamos pensar, vamos ver se Smila está correta. Se eu aumentar a taxa respiratória, eu vou expelir mais CO2, segundo Débora. Se eu expelir mais CO2, eu vou ficar com menos ácido carbônico no nosso sangue, consequentemente, menos, o valor do pH vai ser mais alcalino, né? Vai dar menos ácido. Então, isso é vantagem? É. Por quê? Porque a infecção já está deixando o ambiente ácido. E aí o pulmão está eliminando esse CO2, está deixando o ambiente menos ácido. Então, perfeito, né? O ruim seria o contrário, que aí se o pulmão reter esse CO2, a gente ia ter um pH do sangue mais ácido. Então, seria ácido por causa do pulmão, ácido por causa da infecção, aí assim, seria muito mais ácido do que o normal. Então, vejam, aqui o pulmão está ajudando. Então, a resposta seria aumentar as contrações, taquipneia, ou como as pessoas chamam também, aumentar a ventilação. As pessoas seriam hiperventiladas. Isso é cara do Covid, por exemplo, né? Aumentar a ventilação dos pacientes. Então, esses são os movimentos compensatórios ou a participação do pulmão no controle. Né? Então, não precisa nem decorar, eu não quero que ninguém decore.
A gente tem que pensar junto. Quando o pH está baixo, eu já penso logo, acumulou ácido. Não é verdade? Acumulou ácido. Então, é necessário eliminar CO2. Então, a gente aumenta a taxa respiratória. Então, é uma historinha sempre sendo contada. Diga. Professor, bom dia. Bom dia, pode falar. No caso até do uso da máscara mesmo, que estão usando, né, muito devido ao Covid. Se passar muito tempo com a máscara e não tirar, pode fazer mal, já que o Não, CO2 não sai tanto como sem a máscara. para as atividades normais, acho que não. Acho que não. Agora, para atividades que necessitem de grande esforço, em que a taxa respiratória precisa ser muito alta, como um exercício, aí pode trazer prejuízo para o rendimento, para alguns tipos de exercício, né? Mas para o dia a dia, não, porque a gente continua respirando. E a máscara, ela não sela 100%. Então, termina tendo troca. Mas é um bom raciocínio, no sentido de que você respira menos e poderia levar, né? Você pode não entrar num problema de acidose, por exemplo. Não é isso o caso. Mas você pode, e algumas pessoas, de fato, quando a máscara está muito selada, você fica puxando mais o ar, né? De fato, fica. Passa mal, fazendo exercício na academia. Isso é a desculpa para o povo tirar máscara na academia, né? Tô ligado. Principalmente se for em 95. Agora você avalia dar aula com essas peças. Numa sala grande, vocês são 40, parece que vai ter outra chamada, vão ser 45 alunos. A sala grande, vocês fazendo zoada, nunca tinham se visto aquele conversei lá no final, a gente com aquela máscara tendo que gritar, isso vai ser bom não. Acho que quem vai ficar com falta de ar seria eu, né? Mas é verdade, algumas atividades necessitam mesmo de um pouco mais de respiração e tem gente que passa mal, né? Mas não necessariamente acidose, porque assim, para você entrar no quadro de acidose, isso precisa ser um pouco mais crônico, isso precisa ser, porque é o que eu digo, você tem o pulmão, você tem os rins, tem um sistema tampão, tem um arsenal de coisas para ajudar a controlar. A gente só entra em acidose quando esses negócios não dão conta mais, né? Geralmente é assim. Não é um bom raciocínio, viu? Eu pensei nisso porque no semestre passado tem um aluno do mestrado que ia fazer, e eu lembrei disso, ia fazer uma análise ia fazer um ajuste de dieta, mas tinha uma análise de rendimento de esforço. E ela usava oxímetro, tinha outras coisas que iam analisar em termos de taxa metabólica, e uma das questões que foram levantadas foi o uso de máscara, porque o modelo que ela tinha pensado não era um modelo para Covid, né? Onde todo mundo praticava atividade física sem máscara. Aí ela teve que, nem sei como é que ela fez, mas a ideia era readaptar, porque com o uso da máscara, a taxa respiratória de troca de gases ia ser diferente, né? De fato ia ser diferente. Então, não sei nem como ela fez. Agora eu fiquei curioso. Mas eu acho que ano que vem ela consegue a amostra sem usar máscara, né? Porque muita gente já é vacinada. E é um ambiente controlado, tudo. Deu para entender o pulmão, galera? Então vejam só, pulmão ajuda a controlar, ele por si pode ser o problema. Tipo assim, um problema na respiração, como foi o exemplo agora, um problema na respiração pode ocasionar acidose ou alcalose. Acidose ou alcalose. Porém, o exemplo que eu botei aqui agora, dessa infecção, o problema não é o pulmão, viu? O pulmão está fazendo um movimento compensatório. Então, a gente tem que pensar sempre nas duas possibilidades. E agora, por último, os rins, né? Para que servem os rins? Alguém arriscaria? Todo mundo já viu isso, né? Eu acho, não ensino. Isso, tem uma questão. Já que você falou aí, Melissa, o pessoal sempre pergunta: olha, já era para saber do estudo dirigido antes de começar a disciplina? Não, não era. É para fazer durante a disciplina. Vale nota? Não, não vale nota. É uma coisa assim que serve para você, como um roteiro, para você aprender a fazer um roteiro sempre de estudo. Por quê? Porque durante a aula a gente sempre fala de outras coisas, surge um exemplo diferente. Não significa dizer que ele é o assunto base para a unidade, para a avaliação. Então, se você está fazendo estudo dirigido com a aula, com a leitura, está desenrolando, está perfeito.
Agora, se você chega no final e não consegue desenrolar nada, tem algum problema, aí tem que se preocupar mesmo e se aperrear, certo? Mas eu garanto que na hora que a disciplina for avançando, você vai conseguindo responder questão por questão. E aí vocês podem mandar as dúvidas no Class, vocês podem mandar as dúvidas por e-mail. Eu gosto do Class porque eu sei que todo mundo olha, e às vezes pode ser a dúvida de outra pessoa, né? Ou durante os encontros síncronos, a gente pode parar um minutinho e tirar as dúvidas, com certeza. A gente vai ter um dia de revisão, então vocês podem também tirar todas elas na revisão. Bom, então vamos lá. Os rins. Os rins, quando a gente diz que filtra o sangue, né? Assim que vocês falam, né? O ruim do online é isso, que a pessoa, se fosse presencial, vocês iam dizer isso, serve para filtrar o sangue. A parte líquida do sangue sai dele e vai para uma estrutura chamada néfron, que é uma estrutura tubular dentro dos rins, né? Quando sai daqui, vai para a ureter, chega na bexiga, aí é a urina, propriamente dita. Não precisa estudar todos esses processos, eu só vou avisar vocês que durante esse caminho, aqui está ampliado, certo? Muita coisa volta para o sangue, muita coisa sai de volta do sangue para o néfron, e aí a consequência de todas essas trocas é a urina, né? E dentre essas coisas, o que eu gostaria de chamar a atenção era que os rins podem liberar que eu digo é para a urina, né? Liberar H+, ou seja, liberar ácido para a urina. Se por acaso os rins acham assim, ele percebe que o sangue está com muito ácido, esse excesso de ácido vai ser jogado fora via urina. Do mesmo jeito, ele pode fazer com que a gente perca mais ou menos bicarbonato, que vocês já sabem agora que bicarbonato é a base do sistema tampão. Então, veja, reabsorver é porque assim, antes de ir embora, volta para o sangue, né? Reabsorve. Então, se por acaso o sangue está muito básico, ou a pessoa está em alcalose, qual a tendência? É os rins liberarem essa base para a urina. E assim a gente conseguir controlar ou ajudar a controlar o valor de pH. Então, é simples o papel dos rins. É produzir urina ácida, quando for necessário, ou produzir urina alcalina, quando for necessário. Lembra que o valor de pH da urina era bem grandão? E vai de 5 a 8? Então, essas variações é por causa disso, porque faz parte da função dos rins. Agora, do que ele é constituído, como é que o sistema nervoso controla isso, os hormônios envolvidos, aí vocês vão ver em fisiologia, não vai ser aqui. Por enquanto, é esse pouquinho mesmo, para a gente não fugir muito de bioquímica. E vocês estão no P1 ainda, né? Deu para entender até agora? Então, nós chegamos aqui na parte talvez mais importante da aula. Não está tão longa assim, né? Que é onde a gente vai estudar as situações em que esses controles não funcionam por algum motivo, não funcionam direito. Então, nessa balancinha, eu gosto dessa figura por causa disso, porque ela bota aqui, o valor de pH pode pender para um lado, onde o paciente entra em acidose, ou pode pender para o outro, onde o paciente sofre de alcalose, digamos assim, né? Então, existem 4 tipos. A gente pode dizer que a acidose foi originada por um problema no pulmão, a gente chama de respiratório, ou alcalose respiratória, né? Ou se o problema não é no pulmão. Se o problema não é no pulmão, a gente vai dizer que é metabólica, tanto para um lado quanto para o outro. Dos 4, qual é o mais importante? São as acidoses, de uma maneira geral. Os exemplos são os mais comuns do dia a dia, vou gastar mais tempo tentando, né, explicar os exemplos para vocês. De acidose metabólica e acidose respiratória. A alcalose é difícil, mas é possível de encontrar, né? Então, nós vamos falar também sobre. Mas eu garanto a vocês que a acidose é mais importante. Então, vamos ver cada um. Vamos ver. Tentar fazer o seguinte, tentar entender, tentar trazer um exemplo para poder a nossa mente abrir um pouco mais, né? Vamos começar com a acidose respiratória. E aí eu gosto de fazer várias perguntas, né? Para um paciente ter acidose respiratória, ele tem que estar hiperventilado ou hipoventilado? Ou, em outras palavras, a taxa respiratória tem que estar alta ou tem que estar baixa? Só para a gente pensar nos exemplos. Acidose respiratória hiperventilada. Vamos ver, Melissa. Mas aí alguém falou hipo aqui em cima, né? Foi Leandro. Por que eu acho? Eu estou com o Leandro. E por que eu acho?
Vamos pensar o seguinte, acidose não é acúmulo de ácido? Se a gente está pensando em pulmão, se acumulou ácido, acumulou CO2. Se acumulou CO2 é porque ele não saiu. Se ele não saiu é porque o pulmão não respirou direito, assim, não funcionou, a sua taxa foi mais baixa. Então, é como se a gente pensasse em exemplos em que o pulmão não está funcionando direito, ou que o pulmão está com algum problema, ou que a pessoa está hipoventilada por algum motivo. Entenderam? Então é o oposto. Por exemplo, o próprio Covid, né? Coloquei aqui alguns exemplos que eu acho que são comuns, eu não sei se vocês vão ter outros. Em destaque aí, broncopneumonia. Então, se a pessoa tem bronquite e é geralmente provocado por processos infecciosos, seja virais ou bacterianos, como acontece com Covid, há uma tendência a essa pessoa ter acidose respiratória. Concordam? Pode ser, por exemplo, as crianças começam a ir para creche, coleginho, com 15 dias estão tudo gripado, né? Ou gripado, ou com problemas respiratórios. Às vezes, as crianças desenvolvem, mais do que os adultos, no caso, secreção, né? Famoso catarro. Essa secreção impede que as trocas gasosas aconteçam de maneira adequada, né? E os alvéolos inflamados, enfim. Então, são situações em que a gente elimina menos CO2 e ele fica retido. Se fica retido, a pessoa pode ter acidose. Né? É o que eu coloquei no esqueminha. Ó. Cadê? A pessoa fica hipoventilada. Ou seja, aumenta a retenção de CO2 no sangue. Ou seja, esse CO2 se transforma em ácido carbônico. Ops. O ácido carbônico, por sua vez, altera o valor do pH, o acúmulo do ácido. Então, a gente vai ter um pouco mais de acidose nesses casos. Aí existem outros, ó. Obstrução de vias aéreas de uma forma geral. Só que eu sempre digo, ó, obstrução de vias aéreas por um objeto, por exemplo, pode até dar acidose. Mas assim, você morre antes, né? Por causa do objeto que não. Então, assim, não seria um bom exemplo. Mas a crise aguda de asma, sim, porque asma é um problema crônico. E aí, quando a asma agudiza, você sente que não está conseguindo respirar direito, né? E isso permanece até que os medicamentos façam efeito. Você pode entrar em quadro de acidose. Aí você veja, o problema está sempre no pulmão, né? Então, são exemplos claros. Então, quando você vê o exemplo, entende, vê o valor de pH, você começa a raciocinar. Né? Não seria nada fácil se eu chegasse nessa fase sem vocês saberem o que é pH, o que é um ácido, o que é uma base, seria muito mais difícil. É por isso que a gente teve que contar a história todinha desde o início, né? E aí a gente tem a função dos rins. Como é que os rins poderiam ajudar nesse caso? Produzir urina ácida ou urina alcalina? Vocês gostam do chat, né? Urina ácida, Smila. Estou pensando o seguinte: se o sangue está. Aí temos uma confusão, alguns alcalinos, outros ácidos. Se o sangue está ácido e a pessoa está com acidose, obviamente, o legal não seria os rins pegar esse excesso e jogar fora, não. Então, possivelmente, os rins vão produzir urina ácida e deixar lá aquele bicarbonato no sangue para poder neutralizar o sangue. Né? Então, aqui é um movimento compensatório dos rins. Isso é super, super, super importante. E diga-se, não é comum, né? Infecção respiratória é muito comum, asma é muito comum, Covid está aí para dizer isso. Quando a gente tem pessoas hospitalizadas por Covid, geralmente se faz gasometria arterial. Essa gasometria era para fazer não só avaliação, mas acompanhamento da conduta terapêutica, que até então sempre foi muito confuso, né? Com a doença nova, porque a gente conseguia ver como é que estava a saturação da hemoglobina dessa pessoa. Se estava... Saturação significa aquela quantidade de hemoglobina cheia de oxigênio. Precisa sair do pulmão cheia de oxigênio. Mas se não estiver rolando troca, essa hemoglobina sai com menos oxigênio. E aí a pessoa começa a sentir os efeitos de falta de oxigenação, né? Fraqueza e tudo mais. Que é o que é comum para quem tem Covid. Então, você conseguia ver valor de pH, você conseguiria ver a quantidade de CO2 que estava no sangue dessa pessoa. Então, às vezes, clinicamente, a pessoa ainda estava ruim, porque foi muito tempo com baixa de oxigênio. Mas os valores bioquímicos já estavam melhorando. Então, o corpo clínico já começava a ver que era questão de tempo para a pessoa se recuperar, né, se tivesse com um bom prognóstico.
Então, esses valores bioquímicos eram super importantes nesse cenário, né? Existe um outro que eu acho que é mais importante ainda, que seria a acidose metabólica. E aí eu gostaria de explicar, porque eu acho que os exemplos serão ruins para vocês entenderem, né? Trouxe aqui alguns. Diabetes, jejum prolongado, são os destaques. Por que eu acho que eles são os mais importantes? O que é que tem de comum entre eles dois? Diabetes e jejum. A gente não vai estudar a fisiologia de diabetes agora, né? Mas todo mundo sabe que diabetes, a glicose da pessoa está lá em cima, né? Ó, quando está descontrolado, descompensado, a figurinha está aí 214. Ou seja, tem muito açúcar no sangue dessa pessoa. Não é qualquer portador de diabetes, vamos colocar aqueles que estão com problema. Glicose acima, como vocês estão vendo, 200, 300, 400, no sangue não serve muito. Por quê? Porque a glicose é uma fonte de energia, então ela tem que sair do sangue, entrar na célula e gerar energia dentro da célula. Se a glicose está alta no sangue, é como se a célula tivesse com fome ainda. Está faltando nutriente para ela queimar e gerar energia. Então, o nosso corpo começa a procurar outras fontes de energia, como gordura, como proteínas, que não é o que a gente gostaria, né? Queimar nossas proteínas para gerar energia. E, geralmente, quando isso acontece, principalmente com gorduras, a gente produz substâncias ácidas, chamadas de corpos cetônicos. Lembra que eu falei no início, disse que ia conversar agora? Esses corpos cetônicos vão para o sangue e podem ser excretados na urina. Aí os rins já ajudando a fazer controle de pH. Só que eu estou falando de uma situação crônica, então esses corpos cetônicos vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, e a pessoa pode entrar em acidose. Todo paciente de diabetes tem um risco grande de entrar em acidose. E todo mundo sabe disso, né? Só que se você controla ajuste de dieta, exercício, medicamento, seja insulina, seja via oral, as coisas são super controláveis, né? Alguns com mais dificuldades do que outros, mas é super controlável. Só que pessoas descompensadas não, entram sim em acidose, né? Isso é muito comum para jejum também. Jejum prolongado, que pode ser fome. Nós estamos numa situação onde muitas pessoas passam fome hoje em dia, muito diferente do que a gente tinha há um tempo atrás. A situação não tá simples. Como também aquelas pessoas que fazem jejum porque querem, seja por uma questão cultural, seja por uma estratégia nutricional, de fazer um jejum intermitente, coisa do tipo. Ou jejum intermitente é controlado, não foi um bom exemplo. Eu estou imaginando a pessoa que faz jejum por muito tempo, porque viu na internet uma estratégia que funcionou, uma dieta da luz, coisa assim. Então, são pessoas que também podem entrar em acidose, por quê? Porque não tem nutriente vindo do alimento, né? Então, você vai queimar gordura, vai queimar proteína, vai produzir corpos cetônicos. Então, se você não tiver um bom grau de hidratação ou não sair desse cenário, há uma grande tendência a você ter acidose metabólica. Então, o problema não é o pulmão, né? O problema é outra coisa, é o metabolismo. Consegue me acompanhar? Então, vai ser muito comum vocês ouvirem falar em diabetes, em jejum prolongado e etc. Inclusive, no P2, nós temos uma aula onde a gente vai estudar exatamente a acidose metabólica, partindo do exemplo jejum prolongado. Então, vou voltar, né, ao P1 e com certeza vocês vão dizer que não lembram de nada, porque não vão lembrar. Mas já estou dizendo que a gente vai ter essa aula, que é uma das aulas mais importantes, para vocês entenderem exatamente como tudo funciona. Por enquanto, é interessante é pH, né? Se você fosse atender ou fazer o acolhimento de uma pessoa num quadro de acidose metabólica provocada por diabetes, vocês acham que elas poderiam apresentar a respiração alterada? Seria como, minha gente? Porque vocês não falam, hein? Eu só vou ouvir a voz de você. Uma pessoa com acidose, como é que seria a respiração dela? Acelerada, possivelmente, né? Perfeito, Leandro. Por que acelerada? Porque uma situação como essa, de aumento de produção de ácido e acúmulo desses ácidos, a gente tem uma tendência a eliminar o máximo possível de ácido que a gente precisa. Então, a gente pode fazer isso por uma respiração rápida e profunda, né? Por quê? Porque eu vou eliminar CO2, aí menos ácido carbônico, menos ácido. A gente pode fazer com que a urina seja ácida também. Então, é muito comum a pessoa chegar numa UPA, respiração está ofegante.
Aí diz, eu tenho diabetes, não tomei o meu remédio, eu acho que a diabetes está em crise, o povo diz isso, né? Diabetes está em crise, não sei o quê. Então a pessoa já sabe, se tem diabetes e está assim, está entrando em acidose. Assim, se for um caba bom, né? Se for um profissional atento, e assim, é mais comum do que vocês imaginam, né? Às vezes nem entrou em acidose. Bioquimicamente falando, o pH nem está alterado ao ponto de ser detectado. Mas a pessoa clinicamente já está entrando no quadro de acidose, com alteração da respiração, com alteração da glicemia, e assim por diante. Bom, entenderam, né? Acho que sim. Nesse caso aqui, o problema não é o pulmão. E aí, as alcaloses da vida, eu vou só, assim, colocar alguns exemplos. Mas vamos lá para a alcalose respiratória, que seria um quadro em que a pessoa está respirando demais. É mais difícil, né? Então, vou ter exemplos aqui de crise de ansiedade, a pessoa fica com a respiração mais ofegante. Uma altitude na nossa região não é tão comum, mas se fosse uma região, você vai viajar para os Andes, vai subir de repente, você pode ter uma alteração? Pode, é possível. Não é que vai passar mal, mas você pode ter uma alteraçãozinha. E hiperventilação mecânica talvez seja o mais comum, quando entuba o paciente, por um processo cirúrgico, ou, geralmente, né? Mas é um ambiente controlado, assim, todo mundo sabe disso. Se ventilar demais altera o pH, então é um ambiente controlado. Então, as chances de dar erro, de dar problemas são menores, né? Mas a gente tem, nessa situação, também um movimento de compensar. Então, os rins ajudam a compensar, eliminando urina alcalina, para que você não entre em alcalose. Se entrar, porque assim, os rins já não deu conta, nem o sistema tampão, aí entrou em alcalose. É uma outra situação, né? Mas vocês vejam que não é tão comum assim, né? Mas façam sempre esse exercício, ó. Hiperventilou, diminuiu o CO2, diminuiu o ácido, alterou o pH. Eu sempre faço isso quando eu estou querendo entender alguma coisa, até hoje. Então, é assim que vocês têm que fazer. Só que ao longo do curso, quando vocês forem ver outros exemplos, depois se vocês estudarem fisiologia, essas coisas vão ficando mais simples, né? Mais rápidas no raciocínio de vocês. E por último, a gente tem a metabólica, onde a gente tem, vou colocar os exemplos assim, né, que eu acho que a alcalose metabólica vem dois exemplos que são muito mais comuns, que seria quando a gente tem uma perda muito grande de ácido. Aí você ficou com a alcalose. Mas como é que a gente perde ácido demais? A gente pode perder ácido demais pela urina, mas não é muito comum, né? Só quando usa muito diurético. Mas quando a gente vomita, a gente perde muito ácido clorídrico, não é? Porque o estômago produz ácido. E aí eu não estou falando um vômito, sabe? Uma farra de recepção de fezes, e não é isso. Eu estou falando de pessoas que vomitam por muito mais tempo, pessoas que têm distúrbios alimentares, transtornos e vomitam por muito mais tempo, ou algumas têm algum tipo de intolerância alimentar. Então, são situações que podem fazer que você perca um pouco mais ácido. Ou excesso de base. Excesso de base quando a gente se intoxica com medicamento. Criança, ou a pessoa toma uma dose maior do que deveria. Também não é tão simples assim para um adulto. Por engano, a não ser que você queira. Por engano é mais difícil isso acontecer. Porque são componentes antiácidos que têm base, né? Então, se você consumiu base demais, é o que acontece com o contrário, você consumir muita substância ácida, como aqueles tabletes muito concentrados de vitamina C ou de alguns medicamentos que têm característica ácida. Quando é em excesso, você pode entrar em acidose também, né? Aqui é o mesmo raciocínio, então não é uma coisa tão comum assim. Alguma dúvida até agora? Então, vejam sempre assim, o que é que determina a acidose e a alcalose? pH. Vai ser respiratório ou não? Se tem problema ou não do pulmão, né? Então, é assim, a minha mensagem para o final da aula, assim, que eu gostaria que vocês dessem um review, conseguissem chegar no finalzinho da aula, conversar sobre o que é pH e por que pH é tão importante, sabe? Lembre sempre das proteínas, das enzimas, do DNA, porque cada ciclo anatômico precisa ter um controle mais ajustado de pH, isso é importante. Como é que a gente controla? Então, o sistema tampões é o mais importante de todos. O que é acidose, o que é alcalose?
Tem que saber o que é acidose e o que é alcalose. Não pode confundir mais, né? Vocês vão ouvir falar mais nesses termos. Como é que os rins e os pulmões podem compensar esses eventos de acidose e alcalose? Acho que é um exercício que vocês precisam. Botei no estudo dirigido, possivelmente na avaliação vai ter algo nesse sentido. Aí é por isso que eu coloquei uma questãozinha, não sei se vocês aguentam mais, aguentam um pouquinho? Para ver se vocês conseguem me acompanhar no raciocínio. Então vamos lá. Pensei numa situação em que tem uma mulher, não é uma situação fictícia, viu? 56 anos, crescente falta de ar, fuma 25 cigarros por dia, há muito tempo. Ou seja, a gente já imagina uma pessoa que tem bronquite crônica, fuma há muito tempo, de cara um problema pulmonar, nenhum mistério, né? E aí ela fez exames laboratoriais e os exames bioquímicos nos deram valor de pH de 7,33. E aí eu já pergunto de cara, tá com algum distúrbio de equilíbrio ácido-base? O que é que vocês acham? Se tá, qual é? Todo mundo com ácido, né? Carmen, me diga o seguinte, por que é que você acha que tá com distúrbio, tá com acidose? Como foi que você fez? Cadê tu, mulher? Fala aí. Você viu que você botou acidose? Ui. Deve estar com dificuldade. Você não gosta de falar, não, é? Estão com dificuldade de respirar. Ó, Ana botou aqui, o pH pode variar de 7,35 a 7,45. Muito bom. Então, a gente tem que olhar o valor normal. Você não é obrigado a decorar os valores normais. Eu botei aqui, ó. 7,33 está abaixo de 7,35, que é quase nada, mas está abaixo. Então, eu também diria que ela está com acidose, né? Aí, acidose compensada, Débora, me explica como é, porque eu não entendi o que é que seria. Tá com dificuldade de respirar? Pode ser respiratória, não pode? Tá com bronquite, tá com acidose, eu acho que seria acidose respiratória, né? Tá um pouquinho ácido, de fato tá. É um pouquinho pra gente, mas olha, lembra que escala logaritmo é em base 10? Então, não é só uma unidade, é em base 10. É escala exponencial, então é bastante coisa, né? Então, vamos olhar os outros, ó. Eu botaria respiratória, por causa da clínica. Mas quando você olha aqui pressão do CO2, ó, tá 53. E o normal é até 45, ó. Ou seja, tem muito CO2 no sangue. E tem muito CO2 no sangue, possivelmente porque o pulmão não está funcionando direito, né? Não está saindo, não está respirando direito. Então, pressão do CO2 é importante para a gente chegar até problemas respiratórios, né? Para a gente raciocinar mais assim. E bicarbonato? Bicarbonato não é a base do tampão? Débora falou em compensação renal, né? Bicarbonato está 35. O normal seria 22 a 26. Ora, como é que a base está tão alta no sangue e ela ainda está com acidose? Não fica confuso, né? Porque se a base está muito grande, muito alta, não era para estar com acidose, né? Então, faz a gente pensar que o grau de acidose vai demorar ainda para ser controlado. E talvez seja um movimento de compensação renal, ou seja, produzindo urina ácida para que o bicarbonato fique no sangue, né? Para ajudar a controlar o pH. É o que eu acho. A não ser que essa pessoa tenha tomado bicarbonato para controlar o pH, e aí a gente não sabe, porque ninguém falou, não tem como a gente adivinhar, né? Pelos valores, eu acho, sim, que isso é um movimento de compensação, né? Deu para entender? Quais seriam os problemas de pH associados? Por que é tão importante? Nessa situação, eu gosto que todo mundo pense sobre, não sobre as questões fisiológicas. Tem muito aluno que faz assim, é bom porque senão a gente vai respirar ruim, não sei o quê. Não fica claro para mim, né? Então, assim, todos os problemas relacionados à respiração, à urina, são movimentos de compensação, são movimentos de ajudar a controlar o pH. O problema que a gente tem com o pH alterado, de maneira assim bem geral, seria o funcionamento corporal, né, total, pode ter prejuízo. Do ponto de vista bioquímico, as nossas moléculas são muito sensíveis.
em especial as proteínas, as enzimas, o nosso DNA. Então, se você for colocar assim, todas as funções de uma célula, basicamente são exercidas por proteínas. Fora da célula, a gente vai ter também proteínas exercendo função, como anticorpos. Então, são as enzimas que fazem a gente produzir energia, as enzimas que fazem, ou proteínas que estão relacionadas com transmissão sináptica. Ou seja, nosso corpo só funciona com proteína funcionando direito, né? Então, quando a gente altera o pH e vai perdendo, causando desnaturação dessas proteínas, a gente pode ter prejuízo orgânico geral, né? Então, por isso que é tão importante. Eu vou até parar de gravar para não ficar muito grande, né? Eita, apertei errado. É aqui.